Então, muito bom dia. Aqui estamos, não propriamente em direto, mas neste verdejante Parque de São Lourenço. Estamos em Abrantes, mas para falar de alguém que, sendo de Abrantes, mas... Bom dia, Miguel Borges. Bom dia, António Clássico. Devo tratá-lo por ex-presidente ou por cidadão finalmente livre das responsabilidades do poder local. Quantos anos foram? 16. Então, qual é a sensação de alívio neste preciso Para já, eu sempre, como responsável autárquico, responsável político, sempre me senti um cidadão livre. Por isso, a única diferença é que hoje é o primeiro dia em que não tenho responsabilidades que tive durante 16 anos. É um dia, é o voltar àquilo que eu fiz e que fazia antes deste desafio autárquico que começou em 2009. Sinto muito bem, com uma enorme tranquilidade. Hoje já me fui apresentar na minha escola e é assim, a vida é assim. Foi uma página que se virou deste livro chamado Vida, que eu gostei muito, que eu gosto muito e que me sinto muito feliz por ter tido este chamamento cívico. É um pouco isso. Nós muitas vezes criticamos a política, criticamos os políticos e depois quando nos lançam um desafio, olha, e tu não queres vir? Não. Devemos ir. Aliás, isso era um apelo que até o Papa Francisco fazia, que os católicos deviam estar disponíveis para a política, porque se nós achamos que podemos ser uma mais-valia, essa mais-valia nunca será no sofá a criticar, terá que ser na prática, terá que ser no dia-a-dia. E foi esse o desafio que eu aceitei do professor Fernando Meleirinho, na altura Presidente de Câmara, e aqui estou, com muito gosto. E o gosto é tal, que aquilo que eu costumo dizer é, se hoje fosse o dia em que o professor Fernando Meleirinho me convidou para o acompanhar, eu hoje aceitaria com a mesma vontade e com o mesmo empenho que aceitei há 16 anos atrás. Ou seja, não fiquei traumatizado. Mas não te quero largar sem este momento precioso, que é, digamos, apanhar os primeiros minutos do dia. Já nos disseste, foste apresentar à escola, mas como é que era o início dos dias? Deixa cá ver quantas queixas é que há aqui de munícipes, de ruas que estão a precisar de reparação, de consultas a gabinetes em Lisboa para projeto, etc. Sentir que tudo isso agora passou é o Pedro, não é? Portanto, Pedro Rosa, sim. O Pedro Rosa, que de alguma forma, digamos, beneficiou do teu desempenho, quer se queira, quer não, para... Pedro Rosa foi o meu vereador e chefe de gabinete nos últimos 4 anos. Vai um abraço para ele. Alguém aqui. Que conhece muito bem e saberá dar continuidade a todo este trabalho, com a diferença que lhe é característica dele e da sua equipa, como é normal. Mas essa sensação que sentiste de agora... a sensação estranha é, para já eu tenho que regular aqui o meu jet lag, não é? Porque eu entrava na Câmara... 16 anos, não é? Sim, eu nos últimos anos entrava na Câmara entre as 7 e meia da manhã, porque é um tempo em que estamos ali descansados ou para estudar ou para escrever. Era um tempo muito importante, porque a partir das 9 horas começamos a entrar no trabalho, noutro tipo de trabalho, no contacto com os diferentes serviços e depois, ao fim do dia, o cansaço já é maior, ou seja, não tenho a mesma disponibilidade para criar, entenda-se, escrever ou para ler. Por isso era assim que eu doseava os meus dias. Por isso, às 7 horas, 7 e um quarto, estava por ali. Às 8 horas ia sempre beber um café no centro social com os trabalhadores que iam entrando, e por ali estávamos. E depois era assim o dia até acabar. Eu procurava sempre que o dia terminasse nunca depois das 7 horas. Claro que não era uma regra, claro que há dias em que nós tínhamos de trabalhar à noite, mas que tentei criar ali um ritmo que, para já, e aprendi isso com um professor meu na Nova School Business and Economist, o professor Nadim Habib, que dizia, é verdade, qualquer organização em que as pessoas regularmente precisem de trabalhar mais de 10 horas, ou é a pessoa que está mal, ou é a organização que está mal. Porque o ser humano não precisa, nem é isso que lhe compete fazer. Por isso, tinha que haver uma organização muito grande. Durante o dia era um dia intenso de trabalho, com
com poucos momentos que não fosse mesmo de trabalho. E quando se diz trabalho, inclui-se a conversa com trabalhadores, a conversa com os munícipes, o receber, o falar, foi sempre momentos muito importantes. Até porque nós trabalhamos para as pessoas e temos que ter sempre temos que dar privilégio àquilo que são as relações pessoais, quer com os funcionários, quer com os munícipes. Sempre sentiste que o facto de esses contactos com os próprios trabalhadores da autarquia em nada te diminuiu, antes, pelo contrário, era um instrumento precioso de saber que poderiam contar contigo e tu contares com eles? Mas sem dúvida nenhuma, eu já quando estava na escola, e agora voltei à escola, achava que o sucesso dos alunos passava muito e passa muito por uma coisa que se descuidava bastante e que acho que ainda se descuida, que é o bem-estar docente. Um professor que não esteja bem, nós muitas vezes canalizamos todas as energias para os alunos e para o bem dos alunos, para o bem-estar dos alunos, para as aprendizagens dos alunos, mas se o professor, que é o principal veículo de transmissão de conhecimento, se não está bem, não consegue transmitir. Portanto, é a mesma coisa na Câmara. Os trabalhadores têm que ser pessoas que são peças fundamentais, quer dizer, eles é que acabam por ser os executores daquilo que são as nossas políticas. Nós definimos as políticas gerais, mas quem é que as executa são eles. Tu achas que o poder nunca te subiu à cabeça, como se costuma dizer, muito rápido? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E cada vez mais o poder, entre aspas, de um Presidente de Câmara é cada vez menor. Nós temos poder em definir aquilo que queremos, linhas gerais, linhas políticas para o nosso Conselho. Porque a partir daí as coisas estão, e ainda bem que estão, reguladas de uma certa forma, que todos nós ali temos, cada um de nós, seja um funcionário, seja qualquer funcionário, todos nós temos o nosso poder, o poder de executar bem as coisas, o poder de fazer bem as coisas, o poder de vestir a camisola, e isso é fundamental. Por isso, a relação é fundamental e nós privilegiamos sempre isso, uma boa relação entre nós eleitos e funcionários. É claro que uma organização com 180 trabalhadores, eu não vou dizer que todos eles são muito bons, esmagadora maioria deles são bons. Agora, há aquelas árvores que não fazem floresta, não é? E não é por haver meia dúzia de árvores, entenda-se uns trabalhadores que não vestem a camisola ou que terão eventualmente outros interesses e que não privilegiam a Câmara como o seu local principal de trabalho. Isto para não ir... Certo. Para não ser tão antipático em relação a alguns. É claro que é assim, numa organização com 180 trabalhadores, há muito bons, a esmagadora maioria dos trabalhadores do município de Sandoval são mesmo muito bons. E depois há alguns também que são normais em todas as organizações. Ok, adiante, mas ainda nesta linha, tens a sensação de que 16 anos é muito tempo, ou achas que ainda precisavas de mais algum tempo para concluir sonhos, projetos que estão nessa cabeça, ou tu consideras que pronto, chegou a minha hora, agora dar o testemunho a outro? Eu costumo dizer que agora é que eu estava em condições de começar, pelo conhecimento adquirido, não é? Exato. Mas isso não é possível. Não, acho que... Achas que vão poder contar contigo como uma voz, mais? Claro que sim. Eu vivo no Sardual, estou lá, continuarei lá e estarei sempre disponível para que o que entendam, como sempre fiz, mesmo antes de ir para a autarquia. O tempo na política é uma coisa, eu costumo dizer isto, o tempo na política é completamente diferente daquilo que é o tempo da nossa vida normal. E acho que há coisas que demoram muito tempo, normalmente o tempo é diferente porque o tempo demora mais. E por isso temos que ter paciência para o tempo na política. É óbvio que há coisas, e neste último ano, uma sensação de que ainda gostava de ter feito isto, ou ainda gostava que sim, em maré pré-eleitoral, essa ansiedade cresce por ver que a obra não está concluída, ou não sei, vem-me isto à cabeça, o que é que dizes? Sim, vamos lá ver. Nas últimas eleições autárquicas, nós propusemos, eu não tenho os números de cor, mas cerca de 130 ações, chamemos assim. Nós nunca fizemos promessas, eu nunca fiz promessas a ninguém. Aquilo que nós fizemos, eu e a minha equipa, nos 3 anos que nos submetemos a eleições, foi fazer um levantamento daquilo que achávamos que eram as necessidades do município. E fizemos a listagem dessas necessidades. Agora, vamos conseguir concretizá-las? Não sabemos, não depende de nós.
depende muito dos fundos comunitários, depende muito, cada vez mais, dos quadros comunitários. Claro que depende também da nossa capacidade de lutar por esses quadros comunitários também. Agora, o que eu quero dizer é que das últimas eleições autárquicas, que agora terminou este mandato, nós propusemos cerca de 130 ações e cerca de 90%, 85% estão feitas. E há um conjunto delas que dá uns 90 e pouco por cento, que no total, entre feitas e aquelas que estão garantidas, dá 90 e poucos por cento. É claro que durante estes 4 anos desviámos a trajetória em algumas ações, achámos, olha, afinal isto não vale a pena, mas também houve outras situações que nos foram aparecendo e que não estavam previstas e que tivemos que as executar. Por isso é uma sensação boa, uma sensação de dever cumprir. Há 2 ou 3 ações que eu gostaria muito de as ver realizadas, que tem sido uma luta, aliás, que já vem de antes, a Casa Grande, ou dos Almeidas, a própria barragem da Lapa, tem sido uma batalha constante, tentando encontrar soluções e há sempre uma luz ao fundo do túnel, só que essa luz não há meio de se aproximar, mas ela existe lá. Agora, acho que eu defendo a limitação de mandatos, mas defendo a limitação de mandatos para tudo, não é? Eu acho que é necessário um tempo de pausa, um tempo para pensarmos naquilo que foi feito e, por que não, daqui a 4 anos, eventualmente, as pessoas regressarem, não é? Agora, é muito bom ter voltar àquilo que eu chamo alguma normalidade no nosso dia-a-dia, para o nosso bem-estar, que é muito intenso, é um trabalho muito intenso. Foram anos muito Posso interromper-te para te perguntar qual foi a obra, digamos, enfim, a obra, pronto, ou a iniciativa que decididamente fica a marcar a tua memória como algo que te deu muito gozo concretizar? Eu escrevi isso há pouco tempo, sairá num boletim municipal. Há 2 ou 3 ações que realmente me deram, uma delas a escola. Foi uma luta enorme. A primeira reunião que eu tive quando fui para a Câmara, ainda como vice-presidente, como vereador, em novembro de 2009, foi precisamente uma reunião no Ministério da Educação, tentar sensibilizar aqueles senhores que era muito importante uma escola nova para o Sardual. Era um modelo antigo, aquele modelo Brandão. Entretanto, por opções dos executivos anteriores, não entramos naquilo que foi a festa do parque escolar e, a determinada altura, as escolas eram prioridades negativas. Mas nós precisávamos de uma escola, nós precisávamos de uma escola do século XXI, que já nem para o século XX servia. Essa foi a grande luta e foi com um grande gosto que conseguimos. Muito recentemente, algo que conseguimos também, que deu muito gosto e que está em execução neste momento, que é a recuperação da Igreja Matriz. A recuperação da Igreja Matriz foi uma luta, até no Parlamento Europeu eu falei sobre isso, da injustiça que era um monumento como a Igreja Matriz, com a riqueza que tem, a originalidade daquela torre é uma coisa original, tudo que sempre fascinou. Os quadros do Mestre Sardual, para não falar na obra, claro. Toda a talha dourada, tudo o que lá está, aqueles retábulos, tudo, estavam em contínua degradação. Porquê? Porque, na verdade, a Igreja não estava em condições. Agora, foi uma luta enorme, porquê? Porque a nossa CCDR, e entendo porquê, atenção, não há nenhuma crítica nisso, a nossa CCDR privilegiou sempre o património nacional, e a Igreja Matriz não é património nacional. E agora conseguimos, com este quadro comunitário, através de um contrato de comodato, que, na verdade, as obras começassem neste momento, já é visível, pelo menos dentro da Igreja, os andaimes. Era muito importante. Um outro momento também muito importante para mim, um momento que, claro, que a biblioteca, a loja do cidadão, tudo isso foi muito importante. O trabalho não visível da ação social que nós fizemos, o trabalho não visível de ajudarmos as pessoas. E aqui é sempre a notícia, é sempre o homem que mordeu o cão e nunca o cão que mordeu o homem. E nós nunca fomos notícia no âmbito social. Nunca fomos, para já, porque não quisemos, não queremos expor a notícia, porque a ação social tem que ser um trabalho solitário, um trabalho e o mais invisível possível. E nunca fomos notícia, porque normalmente a notícia é como disse o homem que mordeu o cão, não como que mordeu o homem, ou seja, se há problemas, nunca houve problemas. E ajudámos e trabalhámos muito no âmbito social. Uma outra área onde que me encheu realmente de orgulho
foi aquele dia em que fomos fazer aquele tapete fantástico, 50 sardoleses, em que no palco, que era altar do mundo, na Jornada Mundial da Juventude do Papa Francisco. Foi onde tiveste uma jovem jornalista, outrora tua cantora do Orfeão da Abrantes, a entrevistar. A nossa querida Rita Colasso, que ao serviço da Antena 1, lá me entrevistou com grande honra, e ela tinha uma bela voz, talvez fruto da formação vocal que ela tinha. Exatamente. Foram 3 momentos muito bons. Além de outros, como disse, a biblioteca foi também um momento muito bom. A atividade cultural do Centro Cultural Gil Vicente é reconhecida por toda a gente. Vocês seguramente serão dos municípios que se assiste maior encontro de pessoas de diversos concelhos que vão ao Sardual, ao cinema, às iniciativas culturais. O que é que diz disso? Digo que lamento que assim seja, e lamento que as políticas culturais... Os vizinhos que não promovem que as políticas culturais neste país sejam passadas para segundo plano. E para nós sempre achámos que a cultura, dentro das políticas públicas, estaria ao nível das outras áreas. É tão importante. Então, num mundo que em constante mudança, num mundo em que tem neste momento cerca de 55 conflitos armados, entenda-se guerra, num mundo em que hoje é uma coisa, amanhã é outra, qual é a área em que ajuda as pessoas a perceber estas coisas? É claro que é a cultura. Se nós não tivermos algum conhecimento cultural, e a cultura, porque a cultura ajuda-nos a pensar pela nossa cabeça. Nós estamos numa sociedade que não temos tempo e que ficamos pelas primeiras páginas dos jornais, ficamos para as notícias de rodapé, ficamos para as páginas dos livros e não mergulhamos naquilo, valorizando aquilo que é o nosso próprio pensamento. Somos canalizados por preguiça, por falta de tempo, por aquilo que são os pensamentos de outros. E isso é um perigo. E a cultura obriga-nos a pensar. É claro que nem tudo o que foi feito no Centro Cultural eu gostei, mas mesmo aquilo que eu não gostei levou-me para casa a pensar e a discutir com a Ana porque é que isto foi bom, porque é que isto não foi, onde é que falhou. Isso é o papel da cultura. E atenção, no Centro Cultural Sardual nós definimos uma linha que abaixo daquela linha não se entra. E essa linha chama-se credibilidade. Foi aquilo que tentámos construir ao longo destes anos. Os encontros de piano, ou não estejamos diante de um exímio pianista, eras um homem de cultura, o Sr. Dualdo nos disse, hoje em dia são uma referência, e este ano foi uma comemoração, ajuda-me... Sim, foram os 10 anos. Os 10 anos. Mas vamos só dizer uma coisa, nós quisemos criar para o Centro Cultural uma linha de credibilidade. Eu não sei o que é isto. Eu não sei, nunca ouvi falar nisto. Mas se há no Centro Cultural, é bom. Então deixa-me lá ir. É sério, pelo menos. Agora, o Encontro Internacional de Piano foi uma feliz coincidência. Mas já começou logo pela coincidência, na altura em que o Centro Cultural foi feito, eu ter sugerido ao presidente Fernando Moleirinho, porquê é que você não compra um piano para o Centro Cultural? Um piano, sim. Então, diga-me lá, cada vez que vai pôr cinema, que vai fazer passar cinema, aluga a máquina de cinema. Não vai comprar uma máquina de cinema, porque é que não compra um piano também? Muito bem. E assim foi, dentro do equipamento ficou um piano. Mas as coisas foram acontecendo naturalmente. Agora tem 2 pianos, desculpa lá. É verdade. Mas um tem as teclas douradas, é diferente. Exatamente, não tem preço. É impecável para não tirar o dourado das teclas. Mas o Encontro Internacional de Piano foi algo que foi crescendo e que é conhecido no meio... E ao nível de malta nova, sentes que há frutos, semente lançada? António, uma vez fizemos uma viagem de estudo, aquelas viagens que fazemos todos os anos, e numa altura, no Val do Loire, a determinada altura houve a hipótese de nós propormos, iam 3 municípios na altura, propusemos aos nossos miúdos se iam visitar uma feira ou se iam visitar o castelo e ver uma exposição que estava no castelo. A esmagadora maioria dos miúdos do Sardual optaram por ir visitar a exposição ao castelo. E eu pensei assim, bom, uma batalha ganha, está ganho. Está ganho. Quando eles sentem, estas coisas entram naturalmente, não são impostas, entram naturalmente. E quando assim é, as coisas ficam e sinto que realmente os miúdos estão a aderir. Bom, Miguel, o nosso tempo está quase a aproximar-se, geremos aqui a vida inteira, porque é de facto um momento fantástico. Tenho só mais 2 questões, gostava de saber a tua opinião. Antes da última, correu na altura o boato de que o Miguel Borges poderia ser eventualmente
candidato à Câmara Municipal de Abrantes. É um desafio que anda por aí dentro escondido, à espera de um dia mais tarde, quem sabe, é um regresso. Olha, estamos atrás de uma frase que diz paixão pelas origens. A tua origem é de Abrantes, certo? Sim, eu sou abrantino com muito orgulho. Pronto, isto é uma pequena provocação. Não foi boato. Chegou a ver, esteve em cima da mesa com propostas concretas, mas é assim, noutras alturas eu queria cumprir o meu compromisso com os sardualenses. Agora, é claro que essa hipótese pôs-se em cima da mesa. É normal, nunca se sabe. É normal, estando eu 16 anos como autarca do Conselho Vizinho, mas não, eu acho que esta pausa vai-me fazer muito bem. Muito bem. Agora, como disse, a política hoje é uma coisa, amanhã é outra. Eu não sei o que é que vai ser daqui a 4 anos da minha vida. Cá estaremos. Muito bem, então vamos mesmo como recado final. Acho que era muito interessante, portanto, até para as novas gerações, para os candidatos que tivemos aqui há pouco tempo, o jovem promissor, eu acho que é um jovem com muita qualidade, o João Morgado, mas queria que deixasse uma mensagem para os novos autarcas, presidentes de Câmara, presidentes da Junta, desta nossa região. Portanto, alargando até o que vieres a dizer, neste contexto, não vivemos sozinhos, Abrantes, Gavião, Sardual, Constança, como eu costumava dizer, o Grêmio da Lavoura. Uma mensagem para esta gente que agora toma conta das redes. A política é uma atividade nobre, muito, muito importante, e é bom que seja bem desempenhada. Agora, há bons e maus políticos, como há bons e maus engenheiros, bons e maus médicos, bons e maus advogados, bons e maus canalizadores. Só que parece que quando há um político que faz qualquer coisa que não deve, tem uma exposição mediática que outros não têm, mesmo que o mal que os outros façam seja muito mais grave. Agora, temos que lutar por isso e não podemos permitir que isso nos afaste ou que isso afaste os jovens, porque temos uma atividade nobre, muito importante, fundamental para a vida das pessoas. A nossa principal obrigação é criar felicidade nas pessoas, ajudar a que as pessoas sejam felizes. Agora, é importante que se trace uma linha. Desculpa lá, achas que é importante, veio agora também, enfim, ainda temos uma margenzinha, esta coisa do reconhecimento, perturba-te que o teu trabalho não seja reconhecido ou acreditas tanto nele que isso é uma questão que para ti não está em primeiro lugar, portanto interessa é concretizar a obra? Claro que não está. Eu fiz aquilo que tinha a obrigação de fazer. Eu fiz aquilo para o qual me propus fazer e fiz aquilo para o qual também era pago por fazer. E isso é assim, é a nossa vida. Reconhecimento. Pronto, nós criámos oportunidades. Sabe sempre bem, é um facto, mas isso não nos condiciona, António, sabe bem ter tido um jantar surpresa na passada quarta-feira, onde estiveram cerca de 160 trabalhadores do município. Sabe bem de surpresa. É lógico, somos humanos, porque não? Sabe bem sentir que estivemos presentes na vida de muita gente, na vida das pessoas. E essas pessoas também estiveram muito presentes na minha vida. Exato. E isso é que é importante. E sair e andar pelas ruas de Sardual cumprimentando as pessoas, com uma sensação de dever cumprido e cumprido também, as duas coisas. Isso é muito importante. O reconhecimento não, é uma palavra estranha. É uma palavra estranha. Eu costumo dizer que a melhor coisa que nos pode acontecer é sairmos destes lugares sem que ninguém nos deva favores, porque nós não estamos ali para fazer favores a ninguém. Nós estamos ali para criar as oportunidades e para que as coisas corram o melhor possível, para que os sardulenses sejam cada vez mais felizes. E esse é o melhor que nós podemos ter. Mesmo a terminar, vamos ter de novo o Miguel Borges, não à frente do Orfeão de Abrantes, mas a criar um Orfeão no Sardual. A música, que lugar é que vai continuar a desempenhar na tua vida? Muito rápido. Como sempre desempenhou. Eu, com muita regularidade, era concorrente do António Colasso em Mação, porque eu ia tocar à missa, vou com muita frequência tocar à missa no Sardual. Uau, aí já me O órgão que lá está é o meu, vou com muita, normalmente 15 em 15 dias, e tenho lá outro colega em que um não pode, vai o outro, mas vou com muita frequência. Vamos fazer aí um encontro de organistas qualquer dia. Autodidatas é o meu caso, portanto não tenho a sua arte.
parte. A música sempre fez parte e faz parte, e na verdade a música coral é uma área da música que eu mais gosto. E neste retomar da minha vida, é claro que tudo isto faz parte dos meus planos. Pode ser como cantor, pode ser ir cantar, gosto muito de cantar, gosto muito de dirigir, claro, mas a maior parte da minha vida foi passada em torno da música, e mesmo enquanto Presidente de Câmara e vereador, nunca de todo deixei a música. Muito bem, Miguel, muito obrigado e êxitos para o trabalho que vais ter pela frente. E se calhar agora em dia de chuva estamos aqui a ter um sol maior, é em sol maior que vão decorrer seguramente os dias de Miguel Borges. Bom dia.